A maior parte do oceano segue um mistério para nós. Prepare-se para conhecer 20 descobertas científicas submarinas que vão te deixar arrepiado. Número 1. O tubarão canibal da Austrália. No universo dos predadores marinhos, os tubarões brancos reinam absolutos. São, por assim dizer, os leões do oceano. Fortes, ágeis e com uma fama aterradora, sempre foram vistos como caçadores supremos. No entanto, uma descoberta recente nas águas da Austrália revelou um comportamento que deixou até os cientistas mais experientes em choque: o canibalismo entre esses gigantes. Durante um estudo que utilizava rastreadores eletrônicos para monitorar os hábitos migratórios e alimentares dos tubarões brancos, os pesquisadores ficaram desconcertados quando um tubarão com aproximadamente 2,70 metros simplesmente desapareceu do mapa, sem deixar vestígios. A única coisa que restou foi o próprio rastreador, que apareceu dias depois numa praia. O que realmente intrigou os cientistas foi o que o rastreador registrou antes de ser expelido: uma elevação súbita da temperatura, como se tivesse sido engolido por algo quente, seguida de um mergulho vertical de quase 600 metros de profundidade. Essa combinação de dados é compatível com a digestão dentro do sistema de outro animal marinho. Após analisar todas as possibilidades, os cientistas concluíram que o tubarão desaparecido provavelmente foi devorado por outro tubarão branco, um canibal gigantesco, com cerca de 5 metros de comprimento e peso estimado de mais de 2 toneladas. Embora esse tipo de comportamento entre tubarões não seja exatamente inédito, esse caso específico revelou o quão brutais e imprevisíveis podem ser esses animais. Uma descoberta que nos obriga a reconsiderar tudo o que achávamos que sabíamos sobre a dinâmica entre predadores no mundo subaquático. Número 2. A lula colossal, o monstro das profundezas. Desde os tempos antigos, marinheiros relatam encontros com criaturas monstruosas no mar. Seres tão grandes e misteriosos que deram origem a lendas como a do Kraken. Essas histórias ganharam uma dose de realidade com a descoberta da lula colossal, uma criatura que até hoje permanece envolta em mistério e fascínio. A primeira evidência documentada dessa espécie veio em 1925, com o achado de um bico enorme que não se encaixava em nenhuma lula conhecida. Estima-se que esses animais podem chegar a medir entre 9 e 10 metros de comprimento, com um peso que pode ultrapassar os 700 quilos. No entanto, como são raramente vistas, a maioria das informações sobre elas vem de exemplares mortos encontrados em estômagos de baleias cachalotes ou redes de pesca profundas. Essas lulas vivem em regiões extremamente profundas do Oceano Antártico, alcançando até 2.200 metros de profundidade, um ambiente quase inacessível à pesquisa humana. Isso torna o estudo dessas criaturas um verdadeiro desafio. Além do tamanho descomunal, as lulas colossais são armadas com ganchos rotatórios nos tentáculos, alguns com 3 pontas, o que as torna predadoras eficientes e assustadoras. Um dos poucos encontros com um exemplar vivo surpreendeu até os especialistas. Esperava-se uma lula com mais de 10 metros, mas ela tinha apenas metade disso, e ainda assim causava uma presença intimidadora. Esses encontros reforçam que os mares do planeta ainda guardam criaturas que parecem saídas de mitos, lembrando que nosso conhecimento sobre o oceano está longe de ser completo. A lula colossal é um lembrete vivo e gigantesco de que os monstros marinhos, em parte, são reais. Número 3. A Atlântida do Japão. No fundo do mar, próximo à costa da ilha de Yonaguni, no Japão, repousa uma das estruturas submersas mais intrigantes já registradas, o Monumento de Yonaguni.
Para muitos estudiosos e entusiastas, essa pode ser uma das pistas mais convincentes de que civilizações avançadas existiram muito antes do que imaginamos, talvez até conectadas à lendária Atlântida. Descoberto por mergulhadores na década de 1980, o monumento possui características que desafiam explicações simples. Suas formas são altamente geométricas, com linhas retas, plataformas planas, degraus e ângulos perfeitos que lembram construções humanas. Alguns relevos parecem representar animais, e há colunas que sugerem ruínas arquitetônicas. Enquanto alguns geólogos argumentam que tudo pode ter sido esculpido por processos naturais, como erosão ou movimentações geológicas, outros, como o professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, sustentam firmemente que o monumento foi feito por mãos humanas. Ele acredita que o local possa ser o que restou do mítico continente de Mu, uma civilização antiga que teria desaparecido há cerca de 10.000 anos. Se confirmada como estrutura artificial, Yonaguni mudaria profundamente nossa compreensão sobre os povos pré-históricos e suas capacidades. Uma sociedade desenvolvida, com conhecimento de arquitetura, existente antes mesmo do Egito Antigo, seria uma verdadeira revolução para a arqueologia moderna. Até que mais evidências venham à tona, o monumento de Yonaguni permanece envolto em dúvidas, servindo como um convite irresistível à imaginação e à investigação. Número 4. O som bloop, o enigma sonoro das profundezas. Em 1997, equipamentos da NOAA captaram um som incomum e de altíssima intensidade vindo das profundezas do Pacífico Sul. Rapidamente apelidado de bloop, esse som apresentou uma frequência extremamente baixa, capaz de ser detectada por sensores a milhares de quilômetros de distância. O mais assustador? O bloop parecia ter origem biológica, o que significava que, se realmente fosse produzido por um ser vivo, esse animal teria que ser maior que qualquer criatura já conhecida pela ciência. Isso gerou especulações intensas, de uma nova espécie gigante escondida nas fossas oceânicas, até possíveis monstros marinhos não catalogados. Em 2002, o pesquisador Christopher Fox sugeriu que o som poderia ter vindo de um animal desconhecido. No entanto, anos mais tarde, a própria NOAA voltou atrás e indicou que talvez o som tenha sido causado por um evento natural conhecido como terremoto de gelo, em que blocos enormes de gelo se movem sob o oceano. Mesmo assim, sem confirmação definitiva, o bloop continua sendo um dos maiores mistérios acústicos já registrados. A cada nova análise, novas perguntas surgem. Ele é um lembrete estrondoso de que os oceanos ainda escondem vozes que não conseguimos interpretar. Número 5. As chaminés negras. Fumo e vida nas profundezas. Debaixo das ondas, especialmente nas regiões ao redor das Ilhas Galápagos, foram descobertas formações únicas que parecem saídas de uma paisagem alienígena. As chamadas chaminés negras ou fumantes negros. Esses respiradouros hidrotermais, detectados pela primeira vez em 1976, liberam nuvens densas e escuras de minerais aquecidos a temperaturas extremas. Essas estruturas podem atingir até 60 metros de altura e se localizam em profundidades que variam entre 2.500 a 3.000 metros. O funcionamento delas é simples e fascinante. Água do mar penetra fissuras na crosta terrestre, é aquecida a temperaturas superiores a 400 graus Celsius e retorna carregada de metais dissolvidos e compostos químicos, criando as colunas de fumaça negra. Apesar das condições severas, pressão intensa, calor extremo e ausência de luz solar, há vida ali. Tubos gigantes com vermes, caracóis blindados, camarões e outras formas de vida prosperam nesses ambientes. Eles não dependem de fotossíntese, mas sim de quimiossíntese,
um processo em que bactérias transformam os minerais expelidos pelas chaminés em energia. As chaminés negras não só revelam um ecossistema totalmente inesperado, como também levantam hipóteses sobre como a vida pode ter surgido na Terra, ou até como ela poderia existir em planetas distantes. Número 6. A cidade perdida no mar da Grécia. No ano de 2015, uma expedição arqueológica formada por especialistas da Grécia e da Suécia encontrou algo surpreendente no fundo da Baía de Collada, ao sul de Atenas. Ao explorar a área, conhecida por sua riqueza em artefatos históricos, os pesquisadores tropeçaram nos vestígios de uma cidade inteira submersa. O que começou com alguns fragmentos de cerâmica revelou-se como uma rede complexa de estruturas, ruas, muros, edifícios e sistemas de proteção. Estima-se que essa cidade tenha pertencido à Idade do Bronze e ocupado uma área de aproximadamente 48 mil metros quadrados. Algo realmente impressionante para os padrões da época. Mas o que realmente chamou a atenção foi o sistema de defesa extremamente avançado para o período. Os restos das muralhas indicavam torres e fortificações estrategicamente posicionadas, algo nunca antes visto em sítios arqueológicos gregos daquele tempo. Ninguém sabe ao certo por que a cidade foi abandonada ou destruída. Alguns acreditam em catástrofes naturais, outros em guerras ou mudanças no clima. O que é certo é que essa descoberta oferece um novo olhar sobre a sofisticação das sociedades antigas e nos lembra do quanto ainda falta ser explorado no fundo dos mares. Número 7. O efeito mar de leite. O brilho misterioso nas águas. Durante séculos, marinheiros relataram encontros com fenômenos inexplicáveis no mar. Entre esses relatos, um se destacou por sua beleza e estranheza, o chamado efeito mar de leite. Muitos pensavam tratar-se de exagero ou pura superstição, mas a ciência confirmou que o fenômeno é real e ainda hoje permanece parcialmente envolto em mistério. O mar, em certas noites, parece brilhar com uma tonalidade leitosa, branca ou azulada, iluminando vastas áreas como se fossem cobertas por um lençol de luz. Alguns registros falam de porções do oceano iluminadas por centenas de quilômetros. Graças aos avanços em satélites e tecnologia de imagem noturna, os cientistas conseguiram capturar esse evento de forma clara, e a explicação mais aceita é que se trata de bioluminescência em grande escala. Milhões, talvez bilhões, de bactérias luminosas chamadas Vibrio Harvey entram em um processo químico que emite luz quando estimuladas. Contudo, apesar de sabermos como elas brilham, ainda não sabemos por que ou quando exatamente esse comportamento coletivo acontece. Será que essas explosões luminosas são respostas a mudanças químicas, perturbações ambientais ou até comunicação em massa entre bactérias? Ainda não temos respostas. Esse espetáculo impressionante reforça como o oceano é um mundo ainda pouco compreendido, com fenômenos naturais que mais parecem magia. Número 8. O suposto OVNI do Mar Báltico. Em 2011, um grupo de exploradores suecos, conhecidos como Ocean X, realizava uma busca por destroços no fundo do Mar Báltico, quando os sonares detectaram algo que mudaria completamente o rumo da expedição. Eles encontraram uma formação circular gigante, com cerca de 60 metros de diâmetro, que lembrava, e muito, a nave Millennium Falcon da saga Star Wars. A estranha formação rapidamente ganhou fama mundial como o OVNI do Mar Báltico, alimentando todo tipo de teoria, desde bases alienígenas até tecnologias ancestrais submersas. As imagens de sonar, embora pouco nítidas, mostravam detalhes que se assemelhavam a rampas, linhas simétricas e até algo parecido com escadas. Geólogos e cientistas, no entanto,
rapidamente rebateram as alegações mais fantásticas. Explicaram que formações rochosas com aparência geométrica podem ser criadas por processos naturais ao longo de milênios, como erosão, sedimentação e atividade glacial. Além disso, a baixa qualidade das imagens impedia qualquer conclusão definitiva. Mesmo com a explicação mais racional, o fascínio persistiu. Afinal, o fundo do mar permanece em sua maior parte inexplorado. E a simples possibilidade de existirem estruturas inexplicáveis aguça a imaginação de todos, da ciência à ficção científica. Número 9. O Lago Letal nas profundezas do Golfo do México. Poucos fenômenos marinhos são tão intrigantes e perigosos quanto o chamado Jacuzzi do Desespero, um verdadeiro lago subaquático descoberto no fundo do Golfo do México, a mais de 1000 metros abaixo da superfície. Esse lago dentro do mar foi identificado graças a expedições com veículos submersíveis operados remotamente. Ele possui cerca de 4 metros de profundidade e 10 metros de diâmetro. O que o torna tão diferente é sua composição, altamente salino, muito mais denso que a água ao redor e com altíssimos níveis de metano e sulfeto de hidrogênio, substâncias extremamente tóxicas. Além disso, a temperatura dentro do lago varia de cerca de 8 a 19 graus Celsius, o que é consideravelmente mais quente que a média das águas profundas, em torno de 4 graus. Essas condições criam uma armadilha natural. Quando criaturas marinhas entram nesse lago, elas rapidamente sofrem paralisia, desorientação e morte. Esse tipo de ambiente extremo é valioso para a ciência, pois pode funcionar como modelo de estudo para formas de vida em outros planetas. Se organismos conseguem sobreviver ali, ou se fósseis indicarem vida passada, isso pode abrir caminhos para entender como a vida pode surgir e resistir em ambientes hostis fora da Terra. Número 10. As ruínas submersas do Golfo de Cambaia. No início dos anos 2000, um grupo de pesquisadores indianos identificou, através de sonares de varredura lateral, algo inesperado no fundo do Golfo de Cambaia, na costa oeste da Índia. Uma vasta extensão de estruturas que lembravam os traços de uma antiga cidade. Durante a investigação, foram encontrados artefatos como ferramentas de pedra, cerâmica e até vestígios de ossos humanos. Algumas análises preliminares apontaram que os objetos poderiam ter até 9.500 anos, muito mais antigos do que as civilizações tradicionalmente reconhecidas, como a Suméria ou a egípcia. Contudo, o entusiasmo deu lugar à controvérsia. Muitos especialistas criticaram o método utilizado, dragagem, um processo que, apesar de eficaz para recuperar objetos, pode comprometer completamente o contexto arqueológico. Além disso, há dúvidas sobre a precisão da datação por carbono 14 usada em alguns dos itens. Se os dados forem confirmados, estaríamos diante da mais antiga civilização conhecida na história da humanidade. No entanto, até que estudos mais aprofundados sejam feitos, as ruínas do Golfo de Cambaia permanecem envoltas em polêmica e em potencial histórico imenso. Número 11. O Som Júlia, a voz desconhecida do oceano. Em 1999, sensores submarinos captaram um som extremamente alto e incomum no Pacífico, ao qual os cientistas deram o nome de Júlia. O áudio, com duração de 15 segundos, chamou a atenção pela sua intensidade e alcance. Foi detectado por vários sensores ao longo de uma vasta extensão oceânica. A origem do som ainda é motivo de especulação. Uma das teorias mais aceitas
é que ele tenha sido causado por um enorme iceberg colidindo com o fundo rochoso do oceano, possivelmente próximo à Antártica. No entanto, essa hipótese nunca foi comprovada. Teorias mais ousadas sugerem que Júlia poderia ter vindo de uma criatura marinha colossal e ainda não catalogada. Alimentando essas ideias, surgiram rumores, nunca confirmados, de imagens de satélite da NASA que mostrariam uma sombra gigantesca nas águas geladas, exatamente na época do som. Mesmo com o passar dos anos, Júlia continua sendo uma voz misteriosa ecoando das profundezas. Um lembrete sonoro de que o oceano fala, e nem sempre sabemos o que ele está dizendo. Número 12. O Dedo da Morte. As chamadas de rinoceronte. Nas gélidas regiões polares, um fenômeno raro e visualmente impressionante ocorre nas profundezas do oceano. Os chamados Dedos da Morte, também conhecidos como chamadas de rinoceronte. Esse nome curioso se refere a uma formação de gelo que se desenvolve quando salmoura superconcentrada escapa do gelo marinho e afunda. Essa água extremamente fria e salgada congela o que encontra pelo caminho, criando uma estrutura tubular de gelo que desce lentamente rumo ao fundo do mar. À medida que esse dedo congelante se forma, ele pode atingir pequenas criaturas marinhas, como estrelas do mar e ouriços, congelando-as instantaneamente. As imagens desses fenômenos são tão surreais que parecem computação gráfica, mas são reais e letais. Embora sejam difíceis de observar devido à localização remota e às condições extremas, a ciência já conseguiu filmar esse processo, revelando como a natureza consegue ser, ao mesmo tempo, bela e mortal. Essa formação é um lembrete visual da delicada e perigosa dança entre o gelo e o oceano, onde vida e morte estão separadas por uma fina camada de salmoura congelante. Número 13. O Megalodon, o verdadeiro terror dos mares pré-históricos. As lendas de monstros marinhos são comuns em diversas culturas. Criaturas gigantescas que afundavam navios, devoravam tripulações e aterrorizavam qualquer um que se aventurasse longe da costa. Mas, diferentemente de muitos mitos, o Megalodon realmente existiu. Seu nome significa literalmente dente gigante, e isso é apenas o começo de seu impacto. Estudos baseados em dentes fossilizados revelam que esse tubarão pré-histórico podia atingir cerca de 18 metros de comprimento e pesar mais de 59 toneladas. Suas mandíbulas eram tão poderosas que podiam esmagar uma baleia com uma única mordida. Para se ter uma ideia, seus dentes chegavam a medir até 18 centímetros, maiores que a mão de um adulto. Embora os registros fósseis indiquem que o megalodon foi extinto há aproximadamente 3.600.000 anos, muitas pessoas acreditam que ele ainda possa existir nas profundezas inexploradas dos oceanos. Essas teorias, embora sem provas científicas, são alimentadas por descobertas de animais considerados extintos, como o selacanto e o tubarão boca grande. O megalodon é uma lembrança de que, em algum momento da história da Terra, houve um predador tão colossal que superava qualquer outro. Mesmo que esteja extinto, sua existência real o torna ainda mais assustador do que qualquer ficção. Número 14. Os submarinos desaparecidos de 1968. A vida em um submarino é uma das experiências mais intensas que um ser humano pode enfrentar. Isolado sob centenas de metros de água em um tubo de aço, cada falha pode ser fatal. E foi em 1968 que o mundo presenciou o ano mais trágico da história da navegação submarina. 4 submarinos de diferentes países desapareceram em circunstâncias misteriosas.
o USS Scorpion dos Estados Unidos, o INS Dakar de Israel, o Minerve da França e o K-129 da então União Soviética afundaram com todas as suas tripulações, um total de 318 vidas perdidas. Cada um em um ponto distinto do globo e cada um envolto em mistério. Até hoje, existem diversas teorias: falhas técnicas, explosões internas, choques com minas ou até confrontos não confirmados entre nações em plena Guerra Fria. Em alguns casos, partes dos destroços foram encontrados, mas nenhum caso foi completamente resolvido. O ano de 1968 se tornou um marco sombrio para a história naval, lembrando o quanto a tecnologia submarina é vulnerável, mesmo nos países mais poderosos do planeta. Número 15. A Vila Neolítica Submersa de Atlit Yam. Às margens da atual cidade de Atlit, em Israel, repousa um dos assentamentos mais antigos já descobertos sob as águas, Atlit Yam. Essa vila neolítica, submersa no mar Mediterrâneo, foi datada com mais de 8.000 anos e guarda histórias congeladas no tempo. Escavações revelaram casas de pedra, restos de lareiras, ferramentas de pesca e até sepulturas humanas cuidadosamente posicionadas. Em um desses túmulos, 2 esqueletos foram encontrados abraçados, uma imagem que comoveu o mundo arqueológico. A vila parece ter sido abandonada repentinamente, e há fortes indícios de que um tsunami devastador, causado por atividade vulcânica no mar Egeu, pode ter sido o responsável. Outro fator importante foi o aumento do nível do mar, algo comum durante a transição entre eras glaciais. Entre os artefatos achados, destaca-se uma grande quantidade de peixes prontos para comercialização ou troca, indicando uma economia marítima bem estruturada. Atlit Yam não é apenas uma vila submersa, é um testemunho da fragilidade da civilização diante da força da natureza e da passagem do tempo. Número 16. A imagem congelada do mistério, a seta sobre o gelo. Entre tantas imagens intrigantes já compartilhadas na internet, uma chamou atenção especial. A foto aérea de uma vasta região coberta de gelo, aparentemente na Antártida, onde uma seta digital parece apontar para uma formação incomum. Esse tipo de imagem frequentemente desperta teorias de conspiração. Alguns especulam que se trate de uma entrada para uma cidade submersa, ou até mesmo vestígios da mítica Atlântida escondida sob o gelo. Outros dizem que pode ser uma base militar secreta, ou uma estrutura geológica inusitada ainda não registrada pela ciência. Embora não haja confirmação de nenhuma dessas hipóteses, a simples existência dessa curiosidade visual reforça como ainda sabemos muito pouco sobre as regiões congeladas do planeta. A Antártida, com seu clima extremo e acesso limitado, é um verdadeiro enigma branco esperando para ser desvendado. Número 17. O naufrágio misterioso do Golfo do México. Em maio de 2019, pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos estavam testando drones submarinos, quando, de forma inesperada, detectaram os restos de um navio no fundo do Golfo do México. Ao se aproximarem com os equipamentos, descobriram um naufrágio relativamente bem preservado, com estruturas ainda de pé e pedaços carbonizados da embarcação. Gravado na estrutura, havia um número, 2109. Com base no estilo da construção, arqueólogos estimam que o navio tenha sido construído por volta de 1850. O fato de partes da madeira estarem queimadas sugere que o navio pegou fogo antes de afundar, mas ninguém sabe com certeza o que aconteceu.
A descoberta foi transmitida ao vivo para especialistas do mundo todo, o que tornou o momento ainda mais marcante para a arqueologia marítima. O Golfo do México guarda centenas, talvez milhares, de naufrágios não catalogados. Este, em particular, reacendeu o interesse por histórias esquecidas no fundo do mar. Número 18. O peixe de cabeça transparente, Macropina microstoma. Entre as criaturas mais estranhas e fascinantes do oceano profundo está o Macropina microstoma, conhecido popularmente como peixe de olhos tubulares. Esse pequeno peixe foi descoberto em 1939, mas só em 2004 conseguimos vê-lo vivo pela primeira vez. Ele vive a profundidades entre 600 e 850 metros e tem uma cabeça completamente transparente. Sim, é possível ver seus olhos, seu cérebro e até os músculos através da cabeça em forma de domo. Seus olhos são tubos verdes que podem girar dentro do crânio, permitindo que ele enxergue para cima e para frente ao mesmo tempo. Essa adaptação é extremamente eficiente para detectar presas em um ambiente com pouca ou nenhuma luz. O Macropina pode permanecer imóvel, apenas observando acima em busca de alimento, e quando algo aparece, ele gira os olhos para frente e se move rapidamente para atacar. É um exemplo perfeito de como a vida marinha se adapta de forma radical aos desafios das profundezas. Número 19. O Triângulo das Bermudas, mito ou perigo real? Delimitado por Porto Rico, Miami e Bermuda, o famoso Triângulo das Bermudas tem sido palco de mistérios, teorias e especulações há décadas. Mesmo sendo uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do planeta, a região acumulou relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Um dos casos mais famosos é o do USS Cyclops, navio da Marinha dos Estados Unidos que sumiu com 309 tripulantes a bordo, sem deixar destroços ou pedidos de socorro. Outra história lendária envolve o navio Ellen Austin, que encontrou um navio à deriva, colocou uma tripulação a bordo para levá-lo até o destino e depois o navio reapareceu vazio, 2 vezes. Apesar de todas essas narrativas, estudos apontam que a taxa de acidentes na região não é maior do que em outras áreas com volume semelhante de tráfego. Ainda assim, o mistério persiste, impulsionado por relatos dramáticos, cobertura sensacionalista e nossa eterna atração por enigmas. Número 20. Leptocéfalos giganteus, a enguia que desafia o impossível. Descrita em 1930 e depois novamente em 1959, a Leptocéfalos giganteus é uma enguia envolta em mistério e dúvida. Só 2 amostras dessa espécie foram encontradas, e ambas eram larvas. No entanto, uma delas media cerca de 2 metros, o que é extremamente incomum. Se larvas de enguia normalmente correspondem a apenas 1/32 de seu tamanho adulto, isso indicaria um animal que poderia ultrapassar os 60 metros de comprimento na fase adulta, algo praticamente inimaginável. Cientistas contemporâneos duvidam dessa possibilidade, sugerindo que o espécime pode ter sido mal identificado, ou que ele já estava próximo da maturidade. Mesmo assim, a falta de dados concretos impede qualquer conclusão definitiva. Esse caso é um excelente exemplo de como, mesmo com séculos de pesquisa, os oceanos ainda têm o poder de nos surpreender. Número 21. SS Chistelgorm, o navio fantasma da guerra. Em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, o navio britânico SS Chistelgorm navegava pelo Mar Vermelho carregando suprimentos vitais para tropas no norte da África. Sua carga incluía veículos militares, munição, armas e outros equipamentos essenciais. Infelizmente, o navio foi atacado por aviões inimigos e explodiu, afundando junto com tudo o que levava. Ficou esquecido no fundo do mar por anos, até que o lendário explorador
Jacques Cousteau o redescobriu nas décadas seguintes. Ao longo do tempo, mergulhadores exploraram o interior do navio e encontraram motocicletas, caminhões, armamentos e até botas militares, tudo praticamente intacto. O SS Thistle-Gorm se transformou em um museu submerso da Segunda Guerra, preservado pelas águas e protegido do tempo. Hoje, ele é considerado um dos naufrágios mais icônicos e visitados do mundo, um símbolo silencioso do impacto humano nas profundezas. E aí, já conhecia alguma dessas descobertas incríveis do fundo do mar? A verdade é que, por mais que a tecnologia avance, os oceanos ainda guardam segredos que desafiam nossa imaginação. Desde criaturas assustadoras até cidades submersas que colocam em xeque o que sabemos sobre a história humana. E isso é só o começo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu comentário com a descoberta que mais te impressionou, ou alguma outra que merecia entrar nessa lista. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!